Joãozinho Ribeiro, poeta e compositor. O senhor é ex-secretário de Cultura, criou o Fundec, criou o hábito dos editais. Como o senhor olha hoje a ação cultural no Maranhão? Bem, se a gente for ao pé da letra do que o André Malraux, né, aquele primeiro ministro de Cultura do mundo da França, conceituava como ação cultural, né, que era uma ação que deveria constar como um elemento que pudesse mobilizar a comunidade intelectual e artística na produção criativa, né? E que ela, ao mesmo tempo, afirmasse o que a gente chama hoje de cidadania cultural. Eu acho que nós não temos isso. A ação consequente. A ação cultural. E que também ela exige uma reflexão crítica do que se chama de política pública de cultura, né? E não teríamos isso por quê? Primeiro, porque ela exige a participação popular dos fazedores de cultura. Então era preciso que houvesse diálogos e que tivesse mecanismos para esses diálogos. Fóruns, conferências, conselho cultural, o Conselho de Cultura funcionando plenamente e os mecanismos que financiassem essa cultura. No governo anterior aumentaram o Conselho de Cultura para 40 e não sei quantas pessoas. Não é um conselho, é um comício. É uma assembleia, É uma assembleia, não tem como... E o problema também é da representatividade que nós estávamos falando e do funcionamento, né? Porque já tivemos experiência de conselhos de notáveis, de conselhos virando assembleia, mas eu acho que o problema grande não é esse, é você estar ali representando quem e o quê, e para quê. Voltamos naquele ponto da representatividade. Da representatividade. E também os limites. Eu estou me reunindo aqui para deliberar ou para ser consultado, isso tem que ser bem definido, né? Isso é uma questão. E a outra é que os órgãos gestores de cultura, esse é meu entendimento, eles não devem disputar com os criadores e com os produtores independentes a produção cultural. O que o senhor chama de disputar? Disputar é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, uma lei de incentivo, né, como o nome está dizendo, a lei de incentivo, que todas as leis de incentivo que eu conheço são baseadas no processo de renúncia fiscal. Sim. Eu trabalhei na modelação de algumas delas, né, inclusive da atual, também os primórdios, que depois o Joaquim Aikel deu a feição final, etc. Então, elas são baseadas no incentivo fiscal e, naturalmente, voltadas para o mercado, mas para os produtores independentes. Se o próprio Estado, seja diretamente ou indiretamente, participa daquela produção, você vai transformar a Secretaria de Cultura não num órgão gestor de cultura, mas numa agência produtora de eventos. Então, isso é complicado. Isso aí desequilibra a participação, né, dos produtores independentes, que é um papel destinado a um outro mecanismo, que é o Fundo Estadual de Cultura, que é justamente visando os editais para a produção de obras, né, culturais que não necessariamente seriam abrigadas pelo mercado. Que não cativa o mercado, não encanta o mercado. Que não encanta. Não dá visibilidade a uma empresa e tal. Américo, até porque a gente sabe que as leis de incentivo, elas são decididas nos departamentos de marketing, né, das empresas. Né? E, naturalmente, entra todos aqueles outros elementos. Né? Qual é a visibilidade que a empresa vai ter com isso aí? E que nós já tivemos, por exemplo, no exemplo da Lei Rouanet, quando brigávamos pela democratização dela, era que a maioria dos projetos incentivados ficavam no eixo Rio-São Paulo, concentrado praticamente em 2 cidades, Rio e São Paulo, né? Então, o perigo maior que a gente... Mas, pelo menos, a Lei Rouanet, uma coisa a gente sempre teve. Não tinha essa influência, né, do Poder Executivo de definir qual projeto seria apoiado ou não.
Então, esse é um perigo grande no que a gente chama na gestão e incentivo à cultura. Não se pode confundir o papel de um órgão gestor de cultura com uma agência produtora de cultura. Esse é o papel dos criadores, né? Sim. Dos artistas, dos intelectuais, dos grupos culturais. E é um papel que não pode haver substituição. Veja bem, ainda é difícil viver de arte no Maranhão. No Brasil, de uma forma geral, mas numa cidade como a nossa, em que a autoestima é baixíssima, uma cidade onde a classe média poderia ter um poder aquisitivo maior é meia piradinha. Aqui em São Luís estão dois, meu poeta. Que quando eu estudei geografia, tinha um negócio chamado ponta, pedaço de terra que entra para o mar. Península, uma ponta maior. Aqui tem península da ponta. Quer dizer, uma doideira e todo mundo diz isso. O governo federal, estadual, municipal, península da ponta dele. Não é, ou é península ou é ponta. É ponta. Mas bom, então São Luís é uma cidade assim, atípica. E viver de arte ou fazer arte que consiga entrar um pouquinho mais no mercado é meio complicado. O senhor foi gestor e o senhor é um produtor de arte. O que é que você aconselharia aos mais novos? Bem, primeiro, eu não daria assim um conselho individual, né? Assim, olha, esse aqui que é a chave do sucesso, até porque eu sou meio suspeito porque eu não vivo exclusivamente de direitos autorais dos meus CDs ou coisa parecida, né? Mas, Américo, existe um filão tão grande hoje, chamado economia da cultura, que é responsável, segundo os últimos estudos da ONU e da Unesco, por 7% do PIB do planeta. Isso envolve todas as indústrias de licenciamento, né, ligadas à cultura, e que eu vejo que, geralmente, economistas que tu vai falar com isso, eles torcem o nariz. Essa economia da cultura, sim. Mas americanos sabem disso, inglês sabe disso. Eles trabalham muito bem, porque hoje as duas maiores fontes de retorno de capital hoje, um pouco distorcidas, né? Mas são as que existem. Ou é a finança, através desses juros exorbitantes, e o pessoal ganha sem produzir, ou é a indústria do capitalismo cego, nesse caso. Ou o licenciamento. Sim, as licenças e patentes hoje movimentam um mercado imenso. E o licenciamento vem da criação. O japonês não tentou registrar e deixar no seu nome uma série de produtos que nós temos aqui na Amazônia. Né? Até Cupuaçu eles tentaram. Até Cupuaçu. Então, veja bem, hoje, essa indústria de licenciamento, a gente pode... Mas como é que tu materializa ela? Bem, você materializa nos empregos que a cultura cria, né? Nas produções culturais que são feitas, e também você tem que utilizar um pouquinho de inteligência. Vou te dar só um exemplo aqui. Por favor. As grandes festas populares no Maranhão. Pague direito autoral para os artistas nossos que participam. Vai ter um bom rendimento para o ano inteirinho. Não, mas a festa é pública. Contrate Ivete Sangalo. A festa pública. A festa pública. Antes de ela subir no palco, o direito autoral de todos os envolvidos já está depositado. Senão ela não sobe e a ECAD não deixa o show acontecer. Isso também os cachês. Né? Eu estou dando um exemplo pequeno. Coloque naquele atendimento das centenas de telefones celulares que tem nos municípios e no estado, o que a gente chama de ringtone, que é aquela chamadinha com um prelúdio de uma música de artistas maranhenses. Vai ter direito autoral recolhido e vai para os artistas. Às vezes são soluções simples. Nós temos 217 municípios. Em cada 217 municípios tem, tirando as festas populares, tem um aniversário da cidade. Transforme cada evento desse que vai acontecer, e isso acontece pelo menos uma vez no ano, em contratação de artistas locais. Você tem 217 oportunidades para contratar. Isso, para contratar. Claro que eu não estou defendendo o xenofobismo. Vocês também têm que ter intercâmbio com outros. Mas tente transformar isso na economia criativa.
Você vai fazer com que aquela renda circule ali mesmo, né? E você não transforme a produção cultural numa cultura de eventos. Aí eu separaria até as sílabas. Porque o prefeito do interior, ele faz a cultura de eventos, separando. Sim. Ele pega o orçamento e transforma numa coisa que o vento leva. Evento. Porque se eu pago direito autoral para um artista que não é maranhense, esse dinheiro vai para fora. Se eu pago um cachê para um artista que não é maranhense, esse dinheiro vai para fora. Então, aí o vento levou. O vento levou. Ou é evento ou é aquele filme americano, né? Sim. E o vento levou. Então, são atitudes, né? Que podem ter uma repercussão imensa. Assim como isso que nós estamos fazendo agora, né? O nosso programa Avesso, que é um programa de conteúdo local. Empregando aqui, eu sei que por detrás das câmeras, e você mesmo, né, e outras pessoas aqui, estão fazendo parte de uma economia da cultura e da comunicação que está girando, de certa forma, elementos financeiros aqui. Maranhão, São Luís, né? Então, são coisas que estão na mesa aí para serem construídas no dia a dia. E o senhor acha que está sendo discutido ou não? Ou está posto de lado? Não, está de lado. A gente tentou essa discussão, fizemos uns 2 seminários, trouxemos pessoas assim que já trabalham com isso em outras. Mas me parece que não empolgou muito, porque nós preferimos permanecer nessa espetacularização da cultura, principalmente a cultura popular, né? Eu sei que você dá um trato totalmente, usa os elementos no seu grupo, mas com uma outra visão, né? Então, essa espetacularização, e que não está ligada a esses elementos também da dimensão econômica da cultura, perdem o que eu chamaria de potencialidade, né? Como um elemento estratégico para o desenvolvimento do próprio Estado, né? A cultura é para a gente brincar, e sim, mas a gente pode ter também brincadeiras sérias. E tem gente que não está brincando com isso. Doutor Joãozinho, nossa conversa, infelizmente, está chegando o tempo de TV, é tempo de TV. Por favor, você tem um minuto, fale com seus amigos, as pessoas que cantam suas músicas, as pessoas que leem suas poesias. Por favor, a câmera é sua. Primeiro que eu me senti bastante satisfeito, né, de ter sido revirado um pouco pelo avesso, né? Isso aí é fundamental, porque às vezes... E também a conversa bem franca, que me deixou também bem à vontade. Porque o cidadão é esse conjunto de coisas que o construíram, né? Então, aqui foi explorado não só o artista, o político, a pessoa. E eu queria dizer... O avesso, né? E eu queria dizer que continuo carregando nos ombros a insuportável esperança. E lutando e fazendo isso da minha vida por um mundo melhor, né? Que eu acho que ele é possível. Um mundo sem intolerância, um mundo sem violência, né? E, fundamentalmente, um mundo onde a gente possa compartilhar essa beleza que é a grande aventura humana da nossa passagem por essa breve estação terrena. Queria agradecer bastante o convite, Américo. Foi um prazer. E as senhoras e os senhores que nos assistiram, que tenham também o mesmo prazer que nós tivemos. Boa noite e até outra oportunidade.